tarde, pessoal. Estamos aqui abrindo os trabalhos do período vespertino do segundo dia do seminário. Gostaria de agradecer a todo mundo pela participação. Novamente, né? Estamos aqui no segundo ano do seminário do IGDD, uma nova edição, exatamente para a gente poder continuar a grande qualidade do evento, que foi da primeira edição, e agora com as devidas restrições quanto à situação atual. Então, primeiramente, eu queria ressaltar também a questão do programa de filiação do IGDD. Muitas pessoas que estão acompanhando hoje não são membros, ou então não são voluntários e não têm conhecimento específico do programa de filiação. Então, vou abordar de uma forma sucinta aqui para não tomar muito tempo e poder passar a exposição do Dr. Renato Leite. Então, o nosso programa de filiação, ele é um benefício, né, com conteúdos exclusivos e também acesso a newsletter. Tem alguns artigos que já estão disponibilizados especificamente no site do GDD para os filiados. Há também uma lista de e-mails para discussões, então, que os filiados têm acesso a essa lista. A possibilidade de tirar dúvidas e também sempre está ali mantendo-se informado quanto às atualidades do direito digital nas diversas áreas de atuação do IGDD. Então, é bom sempre dar uma checada lá. Quem tiver interesse, principalmente agora, com todas as discussões que a gente fez aqui, né, no seminário e também frente aos artigos que já publicamos, o programa de filiação é um bom método de estreitar os laços com o IGDD para a pessoa ter uma maior, digamos assim, participação com o Instituto e maior acesso aos conteúdos. Então, superada essa questão, vamos aí à abordagem do tema de hoje. A palestra, que agora com o Dr. Renato Leite, ela versa a respeito das decisões automatizadas. Então, o tema especificamente é decisões automatizadas, uso de dados pessoais e o princípio da não discriminação. Atualmente, essa questão das decisões automatizadas tem ganhado muito enfoque por conta do maior uso do Big Data, de IAs e programas nesse sentido, algoritmos quanto à análise de dados por sistemas, de tal forma que tem uma participação humana diretamente em certos momentos, e há especificamente previsões, até mesmo na LGPD, seu artigo 20, quanto à possibilidade de revisão de decisões automatizadas, que já é uma previsão que já encontra amparo na lei-mãe, digamos assim, né, que seria a GDPR, lá na Europa. Então, é uma questão proeminente, uma questão importante, né, que impede discriminação, impede uma série de mau uso dos dados, muitas vezes por conta de uma má alimentação do sistema, até questões não previstas com relação a esses sistemas automatizados. Então, o Dr. Renato Leite vai expor para a gente. O Dr. Renato Leite ele é advogado especialista em proteção de dados e privacidade, doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Universidade de São Paulo. Ele tem LLM em Technology Law pela NYU e pela NUS. Foi Study Visitor e consultor do Departamento de Proteção de Dados do Conselho da Europa e colaborou ativamente com as discussões referentes à LGPD, né, aqui no nosso cenário brasileiro, então eu tenho um conhecimento específico do nosso contexto, obviamente, e também é fundador e diretor da Data Privacy Brasil. Então, passo agora para o Dr. Renato para ele fazer a exposição dele e ele vai ver com vocês o que fica melhor, se ele vai responder as perguntas no decorrer da palestra ou se ele vai deixar ali para o final. Então, com você a palavra, Dr. Renato, você tem 40 minutos para a exposição, fique à vontade. Então, obrigado, Diogo. Diogo, só me confirma se o áudio está ok, a imagem está ok, eu estava com conexão um pouco ruim hoje. Tudo certo? Beleza. A imagem está aparecendo, está certinho, o áudio também. Beleza, então, pessoal, boa tarde a todo mundo, né? A todas e a todas, tá? Então, nessa tarde de sábado, ou de sexta, na verdade, eu acho que eu já estou quase no clima de sábado, eu fiz questão de camiseta, o Diogo está aí de camisa, mas para quem me conhece, tá? O Rafael aqui, já agradeço também muitíssimo, Rafael Maciel, amigo, colega, grande nome do direito digital, que tem toda essa iniciativa aí em Goiânia, com o IGDB, sabe que eu não sou nada formal mesmo, então não seria no tempo de pandemia que eu posso trabalhar de casa de bermuda, que seria o caso aqui, só quando é realmente necessário. Então eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer ao IGDB pelo convite para poder falar sobre esse tema que ele é tão premente. Tá? Então eu vou pegando um pouco aí do que o Diogo falou, tá? Eu vou então... meu nome é Renato Leite Monteiro, tá? Então, eu acho que o que eu gosto de falar é que praticamente a única coisa que eu sei fazer na área do direito é justamente lidar com privacidade, proteção de dados e regulação de novas tecnologias.
desde a faculdade até hoje eu só fiz isso, né? E um dos meus grandes orgulhos disso é justamente poder ter fundado, junto com o Bruno Bione, o Data Privacy Brasil. Então, até para poder falar um pouco aqui do Data Privacy, a gente poder entrar no nosso debate, né? Então, o Data Privacy Brasil, ele é uma organização focada na educação, treinamento e pesquisa aplicada na área de privacidade e proteção de dados pessoais, né? Nós foi fundada no final de 2017, nós começamos mesmo aqui em 2018, no começo de 2018, e desde então nós já tivemos a oportunidade de treinar, né, dar aulas em diversos formatos para mais de 2.000 pessoas. Na verdade, se a gente for juntar outros formatos, que a gente está falando somente de aulas presenciais, se for juntar agora com as aulas à distância, a gente já conseguiu passar a marca aqui de 2.500 alunos e alunas. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre privacidade e proteção de dados. E, além disso, nós temos tido a oportunidade de participar de algumas das principais discussões sobre privacidade e proteção de dados do país. Recentemente, num caso emblemático, que inclusive vou citar hoje na apresentação, que foi o julgamento no STF do compartilhamento de dados entre operadoras de telefonia celular e o IBGE para fins de combate à pandemia, nós participamos como amicus curiae, né, o conhecido amigo da corte, em que nós estivemos presentes virtualmente no STF, fornecendo subsídios para que os ministros pudessem julgar e por uma decisão que se tornou histórica, talvez a decisão mais emblemática da temática no Brasil e realmente grande relevância até no mundo, foi na mesma linha daquela que nós tínhamos exposto nas nossas manifestações. Então, para quem ainda não conhece o Data Privacy Brasil, já tive a oportunidade nós já tivemos alunos de Goiânia, eu já tive a oportunidade de estar em Goiânia algumas vezes. Eu tenho família em Goiânia, para falar a verdade, né? Então, sempre quando eu posso, eu vou à cidade, mas eu convido aqui para nos acompanhar nos nossos canais, no nosso site, dataprivacy.com.br, também nas nossas redes sociais, e para a gente poder começar a falar propriamente dito, eu faço aqui um convite, um chamamento, na verdade. Para quem não segue ainda o Data Privacy Brasil, vai lá no nosso Instagram, então, @DataPrivacyBrasil, né, Brasil com S, segue a gente, marca 2 amigos aí, e aí as pessoas que fizerem isso, amigos e amigas, a gente tem uma surpresinha depois aqui do nosso bate-papo. Beleza? Então, vamos lá. Diogo, eu vou tentar deixar um tempo ao final aí para a gente poder ter ter um diálogo, alguma outra coisa, até porque boa parte do que eu vou falar aqui ele tem concatenação lógica no conteúdo. Combinado? Beleza. Então, pessoal, um pouco de contexto aqui sobre a nossa conversa. Alguns autores falam hoje que nós vivemos uma vida permeada por algoritmos, né? Uma vida permeada por decisões automatizadas, e no contexto da nossa conversa são decisões automatizadas que têm como substrato para seu funcionamento o uso de dados pessoais. A gente pode dar vários e vários exemplos dessas situações. A gente pode falar do direito à saúde, quando eu vou aqui contratar um plano de saúde, ou então o paciente ele é colocado numa fila de prioridade para atendimento, como nós tivemos agora, estamos tendo agora durante a pandemia, no caso do sistema CROSS do Estado de São Paulo, também no Ministério da Saúde, em que existe uma fila virtual, em que um processo totalmente automatizado decide quais são aqueles pacientes que devem ter o atendimento prioritário. Isso acontece também quando a gente está buscando emprego. Então, se tem uma vaga em que uma determinada organização utiliza um sistema automatizado para poder fazer a triagem daqueles candidatos que preenchem determinados requisitos para poder passar para uma outra fase, ou até mesmo para ter a seleção desses candidatos. No direito à educação, então a gente está não só de processos de seleção, mas nós temos hoje algo conhecido como Adaptive Learning, em que o caminho, e agora nesse momento de pandemia, das aulas virtuais, isso está sendo muito mais utilizado,
em que os caminhos do aprendizado eles são diferentes para cada aluno de acordo com as suas características, de acordo com o seu percurso, de acordo com a velocidade com que ele avança com determinados temas. O direito aqui à moradia, eu vou, por exemplo, pedir um financiamento num banco para poder adquirir um imóvel, e esse financiamento ele tem análise de crédito feito de forma totalmente automatizada, com base no meu histórico de compras, no meu histórico de dívidas, no meu histórico de outras informações que estão disponíveis na internet. O próprio direito à cidadania, e aí a gente está enfrentando muito isso agora, até mesmo numa questão de envios em massa de notícias, de conteúdo, que muitos deles são suspeitos, em que isso pode impactar a nossa liberdade e a nossa autonomia. E muitas vezes essa liberdade pode ser fortemente impactada por algoritmos. Nós já temos vários e vários e vários casos em que penas de condenados foram calculadas por sistemas automatizados ou que pessoas, por meio de sistemas automatizados de reconhecimento facial, elas foram ou presas ou foram de alguma forma suspeitas ou tiveram algum tipo de restrição da sua liberdade. Então, quando a gente está falando de proteger dados que servem de substrato para as decisões automatizadas, a gente está falando de proteger vários e vários direitos fundamentais. Então, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, a gente está indo muito além da privacidade. A gente está falando de proteção de direitos e liberdades fundamentais que são essenciais para a nossa vida, para o funcionamento em sociedade. Só que muitas vezes, para garantir esses direitos em uma sociedade permeada por algoritmos, ela pode se tornar algo muito difícil. Principalmente porque muitos desses algoritmos, esses automatizados, eles padecem de um problema que já ficou conhecido hoje, não um problema, uma característica que já ficou conhecido hoje como a caixa preta dos algoritmos, em que eu simplesmente não sei como é que essas decisões elas são calculadas, como é que elas são processadas, como é que elas utilizam nossos dados pessoais. Será que essas decisões elas não têm alguns vieses, elas já não têm alguns preconceitos, alguns que podem ser propositais e alguns nem propositais, que podem, inclusive, reverberar e confirmar ou alastrar algumas das desigualdades que nós já encontramos na nossa sociedade, como a autora Cathy O'Neil chega a chamar que alguns desses algoritmos seriam podem ser verdadeiras armas de destruição em massa, que podem ter impactos no plano individual e coletivo que estão muito além da nossa compreensão. Porque todos esses algoritmos eles passam por uma lógica muito similar, que é uma lógica de avaliação dos nossos dados, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. E por meio dessa avaliação é realizada uma estratificação das pessoas em grupos diferentes, ou em clusters diferentes, ou em pessoas que compartilham de determinadas características para tentar ou prever, antever comportamentos, ou até mesmo influenciar comportamentos. Eu trago aqui um exemplo muito próximo da realidade que nós vivemos hoje, que é exatamente o contexto da Covid-19, em que nós temos aqui que por meio de determinadas informações de geolocalização para a construção de mapas de calor, para a construção de sistemas de distanciamento social, nós avaliamos essas pessoas com base em informações que podem ser consideradas pessoais, nós dividimos essas pessoas, por exemplo, em grupos que estão infectados, que não estão infectados, que oferecem um risco, que não oferecem um risco, ao ponto até, inclusive, de eu conseguir prever aquelas pessoas que podem, inclusive, ser infectadas, ao ponto de já restringir as suas liberdades, colocar em quarentena, por exemplo. Então, uma lógica de avaliação, estratificação e predição, feita por sistemas automatizados que têm como substrato para o seu funcionamento o uso de dados pessoais. E quando a gente está falando de dados pessoais, a gente está falando
de atributos da nossa personalidade. Então, dados pessoais são signos, são elementos, são características de quem nós somos, de como nós somos formados, a nossa representação perante a sociedade. Então, no momento que nós estamos vivendo numa sociedade permeada por algoritmos, nós estamos passando por uma datificação da nossa própria vida. E essa datificação da nossa própria vida, ela pode ter impacto no que a gente costuma chamar de entre liberdades negativas e liberdades positivas. Quando a gente está falando de privacidade, a gente está falando de uma liberdade negativa, uma liberdade de não intromissão, uma liberdade, como ficou conhecido classicamente desde o homônimo artigo The Right to Privacy, em 1890, de um direito a ser deixado sozinho, inclusive ser deixado sozinho do próprio Estado. Eu não quero que o Estado interfira na minha vida. Eu não quero que a mídia interfira na minha vida, no artigo clássico. Eu não quero que organizações privadas interfiram na minha vida. Só que a gente sabe que quando a gente está vivendo em sociedade, a gente não pode simplesmente viver de forma isolada. E por isso é necessário eu participar da sociedade na qual eu estou inserido. Esse direito de participação na sociedade, de cidadania, de liberdade de expressão, de votação, de saúde, de emprego, de educação, como nós falamos, que podem ser impactados por decisão automatizada, são conhecidos como liberdades positivas. E para poder garantir essas liberdades positivas é que nasceu o direito à proteção de dados, como já Alan West já falava nos anos 70, como a necessidade do indivíduo ter controle sobre a forma como a sociedade percebe, utiliza as suas informações. Que ter um controle, um conhecimento sobre essa dinâmica de funcionamento das informações do indivíduo era necessário para essa vida em sociedade, como Stefano Rodotà colocava. E como Julie Cohen coloca, que essa característica de liberdade positiva, ela é, inclusive, necessária para o florescimento da própria sociedade, do próprio Estado democrático de direito, para garantir esses elementos, como eu falei, liberdade de expressão, liberdade de associação, voto, entre outros. A partir isso tudo resvala na ideia de autonomia, né? O indivíduo ele deve ter autonomia para o que ficou isso depois como no contexto de dados pessoais, como princípio da autodeterminação informacional. Eu ter um controle sobre a minha própria vida. Desse conceito, dessa ideia de autonomia, da necessidade de autonomia, nós já tivemos no começo, nos anos 70, Arthur Miller, quando já falando no seu The Assault to Privacy, ele fazendo analogia da privacidade com o devido processo legal, que eu devia ter o direito de me defender de determinadas intromissões que podem existir na minha autonomia, que podem existir na minha vida. E daí deu ensejo o que a gente chama de Fair Information Practice, um conjunto de princípios que são, na verdade, a base, o colchão de todas as leis de proteção de dados modernas, como a LGPD. Das FIPs, nós podemos chegar hoje na LGPD nos princípios gerais de proteções de dados que estão previstos no nosso artigo 6º, que vão variar desde o princípio da finalidade, princípio da transparência, princípio da segurança, até chegar no princípio da não discriminação e da accountability, o forte da nossa conversa aqui. O princípio da não discriminação, ele determina que eu não posso utilizar dados pessoais para espécies que determinam uma discriminação proibida. E a gente tem que entender que existem discriminações que elas são permitidas, né? Existem, inclusive, discriminações que elas são muito bem-vindas. Tratar os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Eu vou tratar de forma diferente, mas isso tem um ideal de justiça por trás. O que o princípio da não discriminação ele proíbe é a utilização de dados pessoais para essas discriminações que pela própria sociedade já são proibidas, como questão de raça,
cor e N outras, orientação política, sexual, religiosa, até mesmo de preços e outras escolhas e oportunidades que estão previstos. E aí, muito forte para poder verificar se está sendo cumprido, é o princípio da prestação de contas, como ficou conhecido na nossa lei, e ele é tradicionalmente conhecido como accountability. Em palavras simples, o princípio da accountability, ele diz que não basta eu dizer ou parecer que eu sou bom, eu tenho que provar que eu sou bom. Eu tenho que evidenciar dos meus sistemas automatizados de que eles não estão sendo utilizados para práticas discriminatórias ou perpetuando vieses e bias conhecidos da nossa própria sociedade. Como o que, infelizmente, a gente vê acontecendo em sistemas automatizados que, devido à cor, devido a características de determinados grupos, como African Americans e nordestinos e orientações, eles perpetuam essas questões não só que impactam não só o indivíduo, mas também impactam os grupos. E a gente pode partir de um plano aqui individual, da necessidade de proteger os dados de indivíduos, mas também para um plano coletivo, uma esfera coletiva da proteção de dados pessoais. Se eu tiver sistemas automatizados que impactam os interesses, que afetam os interesses desses titulares e desses grupos, esse impacto ele pode mitigar princípios essenciais, fundamentais da Lei de Proteção de Dados, que seriam o livre desenvolvimento da personalidade. E para poder tentar mitigar tudo isso, é que alguns falam de um tema que é conhecido como direito à explicação. O direito à explicação, a gente tem que entender o que seria esse direito à explicação, né? Então, que é um pouco diferente de direito à informação, à transparência. Então, o direito à explicação, ele é conhecido como direito que visa permitir que o indivíduo e a própria sociedade obtenham informações suficientes e inteligíveis sobre a forma como os dados pessoais são tratados em sistemas automatizados. Então, se minha vida é permeada hoje por algoritmos, se a sociedade é permeada por algoritmos, o direito à explicação seria o direito que permitiria entender como esses algoritmos, como esses sistemas automatizados funcionam. Mas por quê? Para que serviria eu entender isso, né? Por que eu preciso de um direito à explicação? Será que eu não poderia simplesmente viver na ignorância? Será que será que todos os sistemas, aplicativos que fazem a minha vida mais fácil, desde calcular a minha rota, desde escolher a minha música, o filme que eu vou assistir na sexta-feira à noite, por que eu tenho que entender isso? Porque essa explicação ela serviria não só para o indivíduo legitimar o uso desses dados, ou seja, estou autorizando, não estou falando de consentimento, eu estou tendo um conhecimento efetivo de como meus dados estão sendo utilizados e eu concordo com isso. Mas também serve para o indivíduo ou a própria sociedade evitar e desafiar algumas práticas automatizadas que impactam direitos e liberdades fundamentais, como os que foram citados aqui no começo, de direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, direito à vida em sociedade, direito à liberdade. A grande maioria dos momentos da nossa vida que nós lidamos com os sistemas automatizados, eles são triviais, eles melhoram a nossa vida. Mas vão ter aquelas situações onde a própria sociedade ela pode ser impactada de maneira abusiva e desproporcional por esses sistemas automatizados, e o direito à explicação, em conjunto com outros direitos que eu vou falar mais à frente, ele serviria para poder desafiar essas práticas, para verificar se elas, inclusive, não são discriminatórias. Mas, será que esse direito existe? Será que esse direito à explicação, esse direito que ele é necessário para poder desafiar determinadas práticas abusivas, ele realmente existe? E aqui nós temos uma grande dúvida real, tá? Então, o Diogo falou no começo aí de revisão de decisão automatizada que já existiria na GDPR, mas hoje existe uma dúvida real, inclusive doutrinária, se o direito à explicação
na extensão e magnitude necessária, ele existe. Porque, dessa forma, ele não tem uma previsão expressa nem na GDPR, nem na LGPD. O mais próximo que nós temos disso na GDPR é a Consideranda 71. Para quem não sabe o que é consideranda, a LGPD não tem considerandas, elas são um grande relatório da lei, em que serviria para essa lei ser interpretada. A GDPR ela tem as suas considerandas antes do texto da lei, e na sua consideranda 71 ela fala que seria o direito não só de ter uma intervenção humana, seria o direito à revisão da decisão automatizada, que eu vou falar um pouco mais na frente, mas também o direito a receber uma explicação de como se chegou a essa decisão. Uma vez que esse direito na GDPR ele só está previsto nas suas considerandas, nos seus recitals, que não são vinculativos, nós temos uma grande discussão hoje na doutrina entre aqueles autores que afirmam que não existe esse direito, porque ele não está expressamente previsto na lei, e aqueles autores que dizem que esse direito existe, ele pode ser inferido do arcabouço regulatório e do próprio sistema jurídico. Então, se a gente não tem esse direito previsto, será que é possível ter, por exemplo, uma interpretação teleológica da lei? Teleológica é o quê? Qual seria a real intenção do legislador? E talvez isso seja possível quando a gente coloca em contraste, em contexto, os princípios gerais de proteção de dados, o direito à privacidade e o direito à informação, que estão dentre os fundamentos previstos na própria LGPD. Então, a LGPD traz, os fundamentos da LGPD são justamente o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, ou seja, ter um controle efetivo sobre a sua vida, só que também fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico e o livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade das pessoas naturais. Mas aqui a gente pode argumentar que a LGPD já traria isso porque ela traz um direito a informações. Por exemplo, ela fala sobre o direito à transparência, direito a ser informado sobre a existência de um tratamento, direito de acesso aos dados e também direito de conhecer os critérios de processamento de decisão automatizada. A LGPD já traz tudo isso dessa forma. Eu coloquei até ipsis literis aqui, como está copiado na lei. Então, será que isso já não seria um direito à explicação? E eu venho aqui argumentar que não. O direito a informações é diferente do direito à explicação. E aí, essa diferença ela se dá justamente na magnitude, na extensão desse direito. Então, nós temos aqui que para poder entender isso, se esse direito à explicação ele é diferente, porque o direito à informação ele me permite receber essas informações de quem está utilizando aqueles dados pessoais em processo automatizado. Já o direito à explicação é não só o recebimento de informações, mas também informações que são repassadas, explicadas, desenhadas de tal forma que eu possa efetivamente utilizá-las para poder desafiar as decisões automatizadas. Existe uma diferença entre receber informações e entender o que está acontecendo. O direito à explicação, ele parte do pressuposto que ele só será efetivo quando quando o recipiente da explicação efetivamente entendeu a forma como aquela decisão automatizada pode impactar a sua vida e com aquelas informações ela possa desafiar tal dessa decisão. Se nós não temos uma previsão expressa disso, a gente pode derivar esse direito à explicação não só da interpretação da própria norma, como de valores previstos na nossa própria sociedade. Questões éticas, filosóficas e a própria autoridade do direito. E aqui, e é explicado por alguns autores, como a Julia Paus, ela fala que o direito subjetivo à explicação seria uma concepção da dignidade da pessoa humana, que inclui a autonomia do indivíduo para, em primeiro lugar, entender como são tomadas as decisões que o afetam e, consequentemente, reagir a essas decisões. O que a gente tem na nossa lei para reação a decisões automatizadas é justamente o direito à explicação.
o direito à revisão automatizada. Então, hoje nós temos no nosso artigo 20, como já foi colocado aqui no jogo no começo, há um direito a, uma vez que um processo automatizado impactar os meus interesses, os titulares dos dados, eu posso pedir que esse processo ele seja revisado. Existe uma grande discussão, inclusive, porque hoje a obrigatoriedade da intervenção humana nesse processo automatizado, ele foi retirado do LGPD, e isso pode, inclusive, desnaturalizar a efetividade de tal direito. Só que o que eu quero colocar aqui, que de nada adianta eu pedir, de nada ou pouco adianta a revisão de um processo automatizado se eu não entendo como ele funciona. De nada adianta eu chegar no meu internet banking e pedir um empréstimo e ter um valor calculado com juros, e ele chegar e me dizer, olha, eu quero ter um direito, eu quero ter um acesso aos dados que foram utilizados. Se eu simplesmente não sei como esses dados foram combinados, o peso dele, o impacto, como os sistemas funcionam. Então, sem o direito à explicação, o próprio direito à revisão automatizada, ele se torna ineficiente. E alguns autores, como Michel Hildebrand fala, para que haja ação autônoma, para que tenha um controle sobre a nossa vida, deve haver a possibilidade de reflexão deliberada sobre diferentes opções de ação. Quando não há acesso ao conhecimento que impacta essas opções, não há autonomia. E é por isso que alguns têm advogado hoje da necessidade do que ficou conhecido como due process of law. Que nós teríamos que hoje, além de ter, um devido processo legal, que seria justamente o meu direito de poder desafiar as decisões que me impactam, nós teremos hoje um devido processo algorítmico. E é curioso, porque esse foi, quase com essas palavras, foram os termos utilizados pelo ministro Gilmar Mendes no julgamento do caso do IBGE, em que ele falou claramente que a humanidade hoje pode ser hackeada pela manipulação dos seus dados pessoais, e estava se referindo exatamente a processos automatizados. Portanto, deve haver um devido processo informacional, um devido processo que eu conheça como as decisões me impactam e que eu possa desafiar como essas decisões automatizadas elas me impactam. Só que hoje existem uma série de restrições ao exercício desse direito. Algumas dessas restrições elas são colocadas pela própria legislação, como questões de propriedade intelectual, segredo de negócio, o próprio conceito de dados pessoais. Algumas dessas limitações são colocadas pela complexidade dos sistemas algoritmos, aquilo que a gente já falou da caixa preta dos algoritmos, que muitas vezes são intencionais, muitas vezes são desconhecidas. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de machine learning, a gente está falando de random forest, a gente está falando de deep learning, a gente está falando de uma série de metodologias de aprendizado de máquina. Muitas vezes os próprios engenheiros não entendem como determinado algoritmo chegou ao seu resultado. Então, a complexidade desses sistemas torna impossível explicá-los e entendê-los. E também as próprias limitações cognitivas do indivíduo. Você pode ter algumas características do próprio indivíduo de questões sociais, econômicas e tecnológicas que impeçam ele efetivamente entender como essa sociedade automatizada pode impactar a sua vida e, inclusive, tirar a sua autonomia. Então, se a gente entende que esse direito que ele é necessário até para dar vazão ao que o ministro Gilmar Mendes chamou de devido processo informacional, como é que a gente instrumentaliza tal direito? Existe uma série de formas de a gente tentar instrumentalizar esse direito à explicação. Algumas dessas formas, elas já estão implementadas como maneiras de tentar garantir uma efetiva compreensão das informações que são repassadas.
que é a cognição, o efetivo entendimento das informações que tem direito ao acesso. Então, como da mesmo jeito que nós temos aqui nos medicamentos, talvez a gente possa colocar de uma maneira super simples a maneira como dados são utilizados em sistemas automatizados. Ou a gente pode ter outras formas que passam por desde direito à auditoria e elaboração de relatórios de impacto para entender como esse sistema automatizado, os sistemas que trazem muito risco, eles possam ser implementados, até mesmo para ele se auto-explicar. E hoje se fala também de explainability by design. E até mesmo questões metajurídicas, vamos falar aqui, do design. Então, hoje se fala muito em somente desenvolver sistemas que efetivamente possam ser explicados. E fora a forma de instrumentalizar tal direito, é necessário pensar de como identificar a eficácia dessa explicação. E para isso, nós também temos uma série de soluções que podem ser apresentadas, como uma caixa de ferramentas, como testes diferentes de relatórios que levem em consideração não só a complexidade do desenvolvimento dos sistemas, mas também o próprio indivíduo, o receptor daquela mensagem. E aqui eu quero finalizar com a Jenna Burrow falando que o alívio de problemas advindo do uso de ferramentas de classificação com caixas pretas não será atingido por um processo baseado em uma única ferramenta, mas por meio de alguma combinação de regulação de auditorias, uso de alternativas mais transparentes, educação do público e sensibilização daqueles que têm o poder para desenhar esses códigos. E eu concluo falando exatamente que, se a gente está falando de uma sociedade baseada em decisões automatizadas, que essas decisões automatizadas podem ter aspectos, inclusive discriminatórios, que podem impactar direitos e liberdades fundamentais essenciais para o nosso funcionamento no plano individual e coletivo, eu devo ter um direito à explicação, porque somente esse direito com direito à explicação eu posso dar vazão ao devido processo legal, ao devido processo informacional e, inclusive, ter efetivas revisões dessas decisões automatizadas, caso elas sejam necessárias. Tive que correr aqui, pessoal, mas eu deixo aqui o convite, tanto para que existe um direito à explicação, é um artigo que eu escrevi exatamente sobre esse tema, que foi um artigo estratégico para o Instituto Igarapé, que está disponível aqui nesse link, e também, recentemente, a área de pesquisa do Data Privacy Brasil, ele publicou um artigo exatamente sobre devido processo informacional, um salto teórico dogmático necessário, em que esses temas foram abordados. E aí, Diogo, não sei se a gente tem alguns minutinhos, se eu vi que tiver algumas coisas, para a gente poder endereçar algumas perguntas. No caso aqui, a gente tem um tempinho aqui, 6 minutos, dá para abordar essa pergunta que o Rafael fez. O senhor consegue ler no chat ou quer que eu já repasso para você? Peraí. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta. E pode ficar à vontade para responder, que aí depois dela a gente já encerra. Não teve mais pergunta? E aí dá o tempo certinho. Tá, deixa eu dar, acho que teve até um... Peraí, só um segundo. Eu tinha esquecido de deixar meu contato aqui, eu vou deixar o contato do pessoal. Ah, sim, beleza. Se quiser enviar esses outros links aí depois também no chat, fica à vontade. Tá, então deixa eu ver aqui a pergunta aqui do Rafael. Tive que correr, Rafael, desculpa, quero o tempo que dava, mas vamos lá. Então, como a pergunta foi, como compatibilizar o direito de explicação e a proteção do segredo comercial? Rafael, esse é um dos grandes problemas. Eu vou dar um exemplo que eu tive que passar rápido aqui. Na GDPR, a questão do segredo comercial, desses termos pelo menos, ela aparece nós temos 99 artigos. O termo aparece uma vez sequer. Claro que ela faz menção a isso de outras formas. Ela fala, por exemplo, de direitos de terceiros, interesses de terceiros, que inclusive podem ser segredos comerciais. Todavia, o mesmo termo ele aparece no na LGPD 13 vezes. Se a gente acompanha o histórico de discussões da LGPD,
nós vemos que teve sim uma influência muito grande de determinados atores para poder colocar como limitação o segredo de negócio e a propriedade industrial. Então, como é que eu vou compatibilizar isso? E a resposta ela somente pode ser dada no caso concreto. E, historicamente, no direito latino, no direito que é baseado num rol de direitos fundamentais como não tem no nosso, quando há, no caso concreto, a preponderância entre direitos privados econômicos e direitos fundamentais, tem se dado preferência a esses direitos fundamentais. Então, nós temos vários exemplos no STF nesse sentido. Por exemplo, o direito à moradia, em ter algumas questões que estão envolvidas nisso. Nós não temos ainda no Brasil nenhuma decisão que é do meu conhecimento, na verdade, em que houve um embate. Inclusive, eu faço o convite para quem estiver assistindo, se tiver, porque, inclusive, é a minha pesquisa de doutorado, eu estou escrevendo a minha tese de doutorado, para quem tiver conhecimento de decisões no Brasil, decisões judiciais, processos judiciais, em que haja esse embate entre decisões automatizadas e segredo de negócio. Só que fora do Brasil, nós já tivemos casos nos Estados Unidos em que foi dado preferência ao segredo comercial. Inclusive, nós temos um projeto de lei na Califórnia que visa exatamente dizer que segredos comerciais não poderiam ser empecilhos para poder verificar se determinados algoritmos eles são discriminatórios, porque nós tivemos casos lá em que não foi possível averiguar isso, como nós tivemos casos recentes também na União Europeia, mais especificamente no Reino Unido e na Holanda, em que isso foi afastado para poder verificar isso. Então quer dizer que eu vou ter que entregar o código-fonte? Não. Existem maneiras, inclusive técnicas de perícia forense, para que isso possa ser analisado sem que eu haja a necessidade de eu publicizar esse código-fonte, que sim poderia ter um impacto comercial muito grande. Uma outra pergunta. Tem visto movimentação na academia brasileira para incluir a disciplina de ética do algoritmo nas faculdades de ciências da computação? Sim, tenho visto isso, tá? Inclusive, no Data Privacy Brasil, a gente tem participado de algumas discussões de ética e sistemas automatizados, inteligência artificial, aqui na USP e em uns grupos de estudo, inclusive da Faculdade de Computação. Tá? O Rafael Zanata, tanto eu, Bruno Rafael Zanata, tivemos a oportunidade de dar aula, mas Rafael Zanata, ele participa efetivamente de um grupo de estudo de uma turma em que essa questão ele foi colocada. Frederico perguntou, por que a revisão humana foi suprimida da LGPD? Frederico, não concordo com isso, tá? Eu acho que isso, inclusive, ele tem um impacto muito grande de tentar outorgar o direito à proteção de dados como um elemento essencial do devido processo legal, ou como o Gilmar Mendes chamou de devido processo informal. Você assistiu o que eu estava assistindo? Opa, alguém está com o microfone ligado aí, rapidinho? Eu estava vendo Good Girl. Ok. Das freiras guerreiras. Legal. Tá, então, só para poder fechar, então, Frederico, nós tivemos aqui que ela foi suprimida por uma série de argumentos. O principal argumento foi justamente dizendo que hoje a quantidade de processos automatizados ela é tão grande que isso poderia ter um impacto muito forte, inclusive econômico e de ordem de sistemas, que poderiam até inviabilizar que determinadas organizações realizassem esse sistema, essa revisão de decisão automatizada. Então, tem aspectos muito mais de ordem técnica e econômica e comercial do que efetivamente de ordem de dignidade da pessoa humana e de princípio da autodeterminação informacional. Diogo, acho que foi isso. Teria mais alguma? Acho que foi isso, no caso. Exauridas as perguntas. Vou só aproveitar os minutos finais aqui para questionar uma questão que você falou lá no começo, só para esclarecer. Você tinha mencionado para acompanhar a página no Instagram da Privacy e do Data Privacy, e aí falou mais alguma questão, você quer abordar melhor isso, que acabou que falou um pouco corrido, o pessoal não pegou muito bem. Eu pedi para quem pudesse seguir o Insta do Data Privacy Brasil, @Data Privacy Brasil, marcar 2 amigos, e aí tem uma surpresa que a gente só vai mostrar lá no Insta também, para a galera ir lá.
ir atrás e dar uma olhada, tá? Então, Sim. é isso aí. Para quem não fez ainda, quem quiser acompanhar outras discussões como essa e algum dos conteúdos que são desenvolvidos pelo Data Browse Brasil, novamente fica aqui o convite. Beleza. Não, então era basicamente isso. Agradeço novamente, doutor Renato. Uma ótima palestra, realmente expôs muito bem, como o Rafael colocou, uma verdadeira aula aí, inclusive com a questão até das alterações da questão algorítmica também, né, que extrapolou a mera questão legal que a gente está acostumado a ver só de necessidade de informação, a questão da revisão, abordou o fulcro mesmo da questão, até, né, fazendo uma relação aí com essa questão do seu doutorado aí em filosofia do direito, né, que foi, a gente vê aí a questão hermenêutica importante. E aí já vou ressaltar aqui a próxima palestra, no caso, que vai ser a questão da segurança da informação em home office na pandemia, com Augusto Mesquita. E é isso, agradeço novamente, doutor Rafael, e já passo a bola aí para o pessoal seguir com o evento. Muito obrigado.